Bom, gente, voltando aqui para nossa revisão, né? Essa aqui é uma aula, então, que ela vai ser a teoria, e depois da teoria a gente vem com alguns exercícios que são muito importantes, né? Eu gostaria muito que você compreendesse a noção de potencial elétrico. Olha aí, tem um textinho para você e você já pode ir lendo ele, né? Mas como a gente já está vindo de uma linha de conteúdos, o que seria esse tal desse potencial elétrico aí, né? Então, ele é uma grandeza aí que ele não precisa, não necessariamente depende de uma direção ou de um sentido. A gente chama isso de grandeza do tipo escalar, né? Então ela não tem uma direção e um sentido. E ela mede a energia potencial de uma carga elétrica, a potencial elétrica por unidade de carga de prova. Estranho falar isso, gente, mas seria como se a gente tivesse assim, ó, entre. Vamos supor que eu tenho uma região aqui, e essa região eu tenho um campo elétrico bem intenso, um campo elétrico bem forte, né? Inclusive, vou colocar dois corpos carregados ali. Então, o campo da carga mais, ele vai para a direita e o campo da carga menos também vai para a direita, fazendo então essa região aqui, ó, da carga, né, desse corpo que eu fiz aqui, um corpo um e um corpo 2. E aí então eu tenho essa região aqui bem no meio dele, né? Se eu resolver ir de um ponto até o outro ponto, eu estou trabalhando entre dois potenciais. É isso que eu quero que você entenda, tá? Só que aí então, ó, eu não vou necessariamente colocar uma carga ali para ela se mexer de um potencial até o outro. Vamos chamar esse potencial da letra V, né? Que a gente vai fazer esse potencial ter um V e um V2, V1 e um V2 aqui, tá bom? E esse potencial, não necessariamente eu tenho uma carga ali, mas se eu tivesse uma carga, eu teria o que a gente chama de corrente elétrica, porque ela vai se movimentar por esse potencial. Inclusive, é o potencial que vai fazer ela se mexer devido ao nosso campo elétrico, que foi o nosso assunto anterior, tá bom? Mas o que que necessariamente deveria ser esse meu potencial elétrico, né? Esse potencial elétrico, ele é então, ó, ele é a capacidade de gerar movimento, né? Relacionado aqui então à nossa energia, que é aqui a capacidade de gerar movimento, dividida pela minha carga de prova. Ou seja, o meu potencial elétrico, ele se resume a essa formuleta aqui. Professor, mas esse não é o campo elétrico? Não, gente, o potencial elétrico, e aqui a carga que aparece aqui é a carga geradora, tá bom? A carga de prova, ela aparece. Deixa eu simplificar isso aqui de novo, ó. A carga de prova, ela aparece aqui, essa daqui é a carga de prova, mas a carga que eu coloco aqui nessa minha segunda formuleta, nessa minha segunda relação matemática aqui, é a carga que gera esse meu potencial elétrico. Tá bom? A gente vai debater sobre isso na hora que a gente estiver resolvendo as questões. Eu acho que isso vai ficar mais tranquilo. Mas entendam então que o potencial elétrico, ele está ligado com a energia potencial caso eu tivesse uma carga de prova Qzinho ali. Eu não tenho essa carga porque o potencial existe, mesmo essa carga não existindo, né? A gente consegue fazer um paralelo também, gente, com um corpo numa determinada altura, né? Se eu tenho um corpo numa determinada altura, quanto mais alto eu vou indo, mais potencial ele vai ganhando, né? Porque só que se vocês entendem que mesmo se eu não tiver um corpo, né, subindo uma altura, a altura ainda existe. Então esse potencial ainda existe. É a mesma coisa que acontece aqui no nosso potencial elétrico, né? E para calcular o potencial elétrico, então, a gente tem a relação a partir da energia potencial e a minha carga de prova, né? Aqui no texto está um Qzinho, mas eu utilizei sempre o QP, carga de prova. Tudo bem? Então, isso é uma das relações. Ou eu trabalho com o potencial a partir da carga que gerou ele. Então, é o K vezes uma fração, que aqui vai ser a carga geradora, dividido pela distância, e não é a distância ao quadrado, porque se fosse ao quadrado seria campo. Então é apenas a distância linear, apenas o desenho mesmo. Tudo bem? Vamos ver aqui agora a respeito de quando eu tenho essas duas diferenças de potenciais. Caso eu tenha uma diferença de potencial, a gente vai utilizar para entender a diferença de potencial a letra U. Em alguns lugares ela é usada para energia potencial também, tá, gente? Então significa que essa letra U, ela significa diferença de potencial, o potencial de A menos o potencial de B. Isso é bem interessante de falar, né? Porque é ela indo de um lado para o outro, e aí então eu tenho esse meu potencial. Agora vem a parte interessante. Medida do potencial. O meu potencial, gente, ele é medido em volts.
O símbolo para volts é a letra V maiúscula. Então vai aparecer bastante letras V para a gente aqui agora, tá bom? Esse daqui é o nosso símbolo de voltagem. Então significa que se apareceu a letra V para você, você vai calcular então o potencial elétrico e o resultado dele vai ser em voltagem. Tudo bem? E se eu for calcular a letra U, nada mais, nada mais, nada menos do que eu calcular a diferença entre dois potenciais. Tudo bem? Essa daqui vai ser a mais importante para a gente. Esse meu Uzinho, ele vai ser o mais importante, porque é ele que vai dar para a gente o que a gente conhece como DDP, que é a diferença de potencial. Lá na eletrodinâmica, que é o próximo assunto, vai ser conhecido como tensão elétrica. Tensão elétrica também é conhecida como voltagem, tá bom? Então é interessante eu saber que o potencial elétrico é uma propriedade de eu ter um ambiente carregado e a diferença de potencial o que gera uma tensão, é o que faz as cargas irem de um lado para o outro, tá bom? É interessante que a gente entenda isso. Beleza, gente? A gente tem uma outra relação aqui, ó, que é essa relaçãozinha aqui, ela também é importante. Por quê? Porque ela é o trabalho que uma carga de prova faz, né, dentro para eu poder gerar, para eu poder caminhar de um potencial para o outro, né? Então é o trabalho que uma carga que uma carga faz dentro desse potencial, tá bom? Então percebam que agora a gente tem mais algumas relações, né? A gente teve mais duas que eu falei ali, uma terceira aqui que é uma subtração, que é essa parte de baixo do U, né? E qual que é a mais importante? A mais importante é aquela que o seu exercício pedir. A gente vai ver isso na nossa aula de exercício. Tá bom, gente? Antes de finalizar aqui, ó, eu gostaria muito que vocês passassem essas relações aí pro caderno de vocês, para que vocês entendam ali que uma das relações é da carga de prova e outra das relações é da carga geradora, né? E que vocês entendam principalmente essa noção de trabalho. Trabalho é essa capacidade de gerar esse movimento. Tá bom? Geralmente esse trabalho, pessoal, eles acontecem de uma superfície equipotencial para outra. O que que significa superfície equipotencial? Na minha aula de campo elétrico, eu fiz uns círculos ao redor da minha carga e depois eu fiz as setas, né? Esses círculos aqui, eles são as superfícies equipotenciais. O que que significa isso? Significa que ao redor de todos os pontos desse círculo, a gente tem o mesmo potencial elétrico, tá? Isso significa que esse potencial elétrico é a capacidade de arrastar uma carga do ponto um até o ponto 2. E quando eu arrasto essa carga, ela vai sofrer esse potencial elétrico aqui, né? Podendo fazer com que a gente compreenda outras coisas aí mais para frente. Tá bom, gente? Nas próximas aulas eu vou resolver aí potencial elétrico, né? E lá na frente, vocês vão entender o que é o movimento de uma carga indo de um ponto até o outro. Tudo bem? Por enquanto é apenas o ponto, então basta a gente compreender isso e resolver com muito atenção e carinho. Belezinha, gente? Então até já já. Continue comigo que a gente tem exercícios para resolver aí, hein? Não se esqueça.